TDC, mas ela tem algumas coisas diferentes, né? Então, é a terceira apresentação que eu estou fazendo no TDC, mas as duas primeiras que eu fiz, elas foram na área técnica, né, na área de Android, né? Então já tem uma diferença aqui, que essa já é mais voltada para a parte de gestão, mentoria. E a segunda coisa que é diferente é que ela é presencial, né? Então, as duas outras apresentações que eu fiz, elas foram remotas, né, na época da pandemia, tudinho. Então, tem essa pequena diferença aí nessa apresentação, né? Então, meu nome é Peter, né? Peter Silva, eu sou de Recife, Pernambuco. Vou me descrever aqui, eu sou alto, me identifico como pardo, cabelo curto, olhos castanhos, né? Estou de camisa preta e calça jeans, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória, né? A minha mudança de desenvolvedor, líder técnico, para a parte de gestão, né? Eu hoje atuo como Tech Manager no PicPay, né? Tenho mestrado em Engenharia de Software, sou professor na parte, continuo ainda, vez ou outra, dando aula ali de Android, algumas coisas ainda na área de mobile. Era coordenador de uma pós-graduação, uma especialização em mobile também, né? E comecei a programar quando eu tinha mais ou menos ali uns 16 anos, no século passado, literalmente, né? Comecei com Basic, que era um computador com MSX, né, no computadorzinho mais antigo aí, que não tinha HD, eu vou mostrar uma foto dele, né? E trabalhei com várias linguagens, Delphi, Objective-C, Java, PLSQL, Kotlin, Python, né? E o computador que eu comecei a trabalhar foi esse daqui, né? É um MSX, é um computador que nem HD ele tem, né? Então, tudo que você fazia nele ficava na memória, e se por acaso faltasse energia, alguma coisa do tipo, você perdia tudo que estava fazendo. E aí vocês podem até estar achando estranho ter uma fita cassete aqui, não sei a idade de vocês, mas essa fita cassete aqui era uma forma que você tinha para gravar os seus programas, né? Então o cara usava esse gravadorzinho aqui, ele tinha uma numeração ali em cima, né, que você retornava a fita para o começo, digitava seu programa e depois você mandava gravar. E aí dava REC na fitinha ali. E aí, tipo, um programinha bem pequenininho, passava tipo meia hora, usava meia hora ali da fita para poder realmente você gravar, né? E eu comecei tudo aqui com esse livro. Eu acho interessante a internet, né? Porque a gente acaba achando as coisas antigas. Então, esse livro aqui é Astrologia no MSX. Não entendo nada de astrologia, nada disso. Mas era um livro que se propunha a ter um programa e você conseguia fazer um mapa astral, né? Você entrava ali com nome, idade, hora que você nasceu, e aí ele tirava lá seu mapa astral, dizia, você é do signo de Virgem, com ascendência em Sagitário, e coisas do tipo, né? Então, não entendo nada, mas a minha ideia era realmente, minha e do meu tio na época, né, era de fazer isso daqui e começar a cobrar a galera, vou fazer aqui seu mapa astral, você quer... E aí não deu muito certo. E o interessante também é que, tipo, esse livro aqui, depois que eu digitei tudo, na época eu não tinha nem ideia do que era uma linguagem de programação, né? Meu tio só fez, copia aí tudo que tem nesse livro, e aí era um livro fininho, mas deu trabalho, né? E no final de tudo que eu consegui copiar todo ali, passei algumas semanas ali, a gente botou o programa para rodar, ele começou a funcionar, mas em execução ele dava erro. E aí o interessante é que a gente pegou o livro, mandou uma carta, não lembro se foi exatamente para a editora ou se foi para o autor do livro, dizendo, tá dando esse erro aqui e esse. Aí ele respondeu a carta dizendo, troca essa linha por essa, não sei o que mais lá, e a gente rodou e funcionou. Então, outros tempos aí e as coisas funcionavam analogicamente, né? E aí eu atuei como desenvolvedor durante quase toda a minha carreira aí na área de CLT, vamos dizer assim, né? E trabalhei com Delphi. Coloquei esse livro aqui porque esse livro é bem emblemático para mim, né? Eu trabalhava com Delphi numa empresa, que essa empresa ela era para a gente fazia um software para a Philips que cuidava da parte de a Philips tinha uma fábrica em Recife que ela fazia tubos de TV, né? As TVs hoje são bem fininhas, mas antigamente ela tinha um tubo ali atrás e o cara montava isso manualmente. Tipo aquele filme lá de Charlie Chaplin, né? Que o cara vai lá montando lá. E aí, esse software que eu fiz em Delphi lá na época era para controlar essa
essa linha de produção, né, para saber qual foi o operador que fez tal peça, não sei o que mais lá. E aí eu trabalhei um tempo nessa empresa e um dia eu saí dessa empresa para a faculdade. E esse livro do Java, para quem já viu, ele é bem grossão e pesado, né? Então eu não gostava de botar ele na mochila e botei ele, estava levando ele na mão e uma mulher assim na rua me parou. Aí era uma empresa que, sabe essas empresas que fazem, você tem uma empresa e você contrata uma empresa para fazer toda a parte de recrutamento, coisas do tipo. E aí a mulher no meio da rua, eu passando assim com um livro debaixo do braço, ela, pô, você é programador? Aí eu disse, sou. Ela fez, você quer fazer uma prova agora para participar de uma seleção, tudinho? Eu disse, pô, tô indo para a faculdade, nem tava muito, faltava aula só na faculdade. Eu disse, eu vou. Aí fiz uma prova de SQL na época e consegui passar, né? Aí fui chamado para uma segunda etapa lá numa dinâmica de grupo, né? E entrei, né? Aí comecei a trabalhar com Oracle, né? Trabalhei com Oracle bastante tempo, fui certificado Oracle, depois mudei de empresa, comecei a trabalhar realmente com Java, né? Engraçado é que o livro era de Java, mas ela me chamou para fazer uma prova de Oracle, né? E trabalhei com Java e depois comecei a trabalhar ali com J2ME, num centro de inovação em Recife. E aí, depois de um tempinho, trabalhei com Android. Quando a Motorola decidiu trabalhar 100% com Android nos seus celulares, essa empresa que eu estava lá, ela, ela era contratada, vamos dizer assim, da Motorola e a gente conseguiu trabalhar ali junto com eles. Trabalhei também com iOS, Android embarcado e, assim, a última empresa que eu trabalhei antes de entrar nessa área de Tech Manager, eu era especialista em Android, né? E aí, vem a pergunta, né? Se você tem tanto tempo ali na área de desenvolvimento, você está tão confortável, por que você vai inventar de ir para a área de gestão? E aí eu vou contar o meu caso, e pode ser para outras pessoas, podem ser de maneira diferente, né? Mas no meu caso foi uma coisa que existia, uma falta de alguém ali para cuidar de determinadas coisas, não tinha um gerente, e eu meio que assumi isso daí, né? Então, eu comecei a ver que o time em questão, ele estava, assim, a gente não tinha um gerente específico, não tinha um tech manager, então eu comecei a ajudar a galera por ser mais experiente que o pessoal, ter mais vivência, vamos dizer assim, e o meu gerente fez, ó, a gente tem que contratar 10 pessoas. E aí eu fiz, tudo bem, aí ele fez, ó, aproveita lá o teu network, que tu conhece pessoas, alunos ali, e tenta trazer algum aluno aí que seja bom, não sei o quê. Aí eu comecei a chamar os meus ex-alunos lá que se destacaram, e aí o meu gerente participou de uma entrevista, e depois ele disse, tu desenrola aí, vai. Aí eu comecei a fazer as outras entrevistas lá com a galera, e comecei a fazer o one-on-one também com o pessoal que já estava lá, né? Eu senti que o pessoal estava meio desmotivado, reclamando, se sentindo um pouco excluído. Então, eu comecei a puxar a galera lá. E a virada de chave aconteceu na avaliação de desempenho, porque o meu gerente me colocou lá como um avaliador, mas o RH disse assim, não, isso você não pode avaliar, porque você não é da área de gestão, o que é que você está fazendo aqui? Não tem nada a ver. E aí meu gerente fez, ó, então, no caso, tem duas opções para você, ou você não avalia, ou você realmente muda de trilha, né? Vai para a área de gestão e começa realmente a seguir esse caminho. E aí começou a ter os receios, né? Caramba, vou deixar toda uma trajetória que eu tenho aqui de desenvolvimento para ir para a área de gestão, né? Então, alguns receios, eu pedi um tempo para pensar, né? Uns 2 dias ali, e aí o primeiro receio que eu tinha, era de ficar defasado tecnicamente, né? Então, esse é um pensamento que eu tinha por conta de alguns gerentes que eu tive, tudinho. E é outra área, né? Você realmente vai ficar um pouco defasado mesmo, porque você não vai estar todo dia implementando, você não vai ter tempo para, o Java saiu uma versão nova, você vai lá olhar. Eu ainda olho algumas coisas, né? Mas realmente é algo que você realmente vai ter que, assim, ter uma ideia mais macro das coisas, uma ideia de saber o que é que as empresas estão lançando, mas você realmente não vai meter a mão na massa, você não vai implementar realmente aquilo dali, né? Então, esse foi o primeiro receio que eu tive. Inclusive, eu falei com um amigo meu que já estava na área, que era também desenvolvedor,
e virou gerente, e a primeira coisa que ele disse foi para eu desinstalar a IDE do computador. Desinstale a sua IDE. A primeira coisa que você vai ter que fazer. Aí eu, caramba, eu confesso que eu não desinstalei, né? Era um Android Studio na época, e eu disse, não, pô, pelo amor de Deus, não dá não para desinstalar isso aí não, né? Mas eu realmente passei a abrir bem menos, né? Outro ponto era que tem aquele orgulho, né? Eu era o líder técnico do time e eu dizia, se o cara dissesse, ó, tá dando um problema em tal canto. Aí eu dizia, ó, classe tal, era capaz de dizer até a linha, né? Método tal, está lá nessa classe. E aí, tipo, isso é algo que você também não vai mais provavelmente saber. Você vai deixar de ser a pessoa que mais entende do projeto tecnicamente e você tem que se acostumar com isso mesmo. Você tem que delegar isso para alguém, escolher um novo líder técnico ali, que foi o que eu fiz na época, e deixar o cara crescer ali, né? Então, esse é outro ponto importante. Empregabilidade, eu também fiquei preocupadíssimo com isso, né? Um projeto tem 10 desenvolvedores e um gerente. Eu, caramba, a quantidade de vagas é menor, né? E será que eu vou ter a mesma empregabilidade como desenvolvedor eu vou ter como gerente? Eu também tive essa preocupação na época, né? Mas é algo também que você tem que, assim, pensar que você vai estudar, que é algo que você está gostando de fazer, e provavelmente se você gosta de fazer aquilo ali, você vai acabar realmente conseguindo se destacar, né? Vamos dizer assim. Outro ponto interessante é que você tem um sentimento, né, de que você não é importante para a entrega acontecer. Pô, quem realmente implementa a parada, quem faz as coisas, é o dev. Às vezes, se o dev está com tudo pronto ali, ele não está com nenhum impedimento, você não é importante, né? Tem que deixar o cara só trabalhar, né? E aí você tem que ter esse pensamento, né, de execução versus estratégia. Você agora é estratégia, né? Você tem que pensar em como desbloquear aquele desenvolvedor, se ele tiver algum problema, como melhorar a carreira dele, como criar um ambiente que fomente estudo, conhecimento, que faça com que as pessoas ali gostem de estar trabalhando ali naquela sua empresa. E se não der certo, né? Eu posso voltar a ser programador, eu também tive esse pensamento. E algumas coisas que você aprendeu na época que você era desenvolvedor, lógica de programação, alguns design patterns, arquiteturas, Solid, não sei o que mais lá, essas coisas vão continuar existindo, né? Obviamente, você não vai ter a mesma velocidade. Um dia desse eu fui mexer no Git e, cara, já não estava mais, já me enrolei um pouquinho ali para criar um branch, passar umas tags, coisa do tipo. Mas depois as coisas fluíram, li uma documentação e aí rolou. Mas eu acho que se você quiser voltar, você pode. Se vocês olharem um pouco a minha trajetória aqui, eu trabalhei com várias linguagens de programação diferentes. Então, é muito comum você ir para alguma coisa e depois voltar na área de tecnologia, né? Eu acho que não tem muita dificuldade com isso, não. Outra coisa que você pode ficar preocupado também é como seus ex-pares, né, vão lhe enxergar. Isso depende da forma que você for promovido, né? Então, se você está ali trabalhando com um cara e de repente você vira o gerente dele, algumas coisas você podem assim ficar estranhas, né? Primeiro que você vai, sei lá, saber o salário do cara, então ele pode ficar, pô, o cara vai saber meu salário. Outra coisa é tipo, você estava ali com um cara, ele é seu par, né? E ele chega para tu um dia assim, na época que você era desenvolvedor, amanhã eu vou faltar, porque, sei lá, tô meio de ressaca, mas não conta para ninguém não, amanhã de manhã eu vou. Aí depois você se torna o gerente do cara, né? Então, da pessoa. E aí, será que ele não vai ficar pensando, pô, falava isso aí para Peter, e agora ele é meu gerente, né? Mas, assim, são momentos diferentes e que, dependendo da forma que você for promovido, né, não promovido, né, mas você trocar de área, é importante assim você ter esse cuidado, né? E pensando um pouquinho também nos diferenciais que eu teria, né, eu falei um pouco dos receios, e que diferenciais eu teria pelo fato de eu ter sido desenvolvedor, né?
Então, a primeira coisa que eu acho que eu pensei é, tipo, eu sei o que deixa um programador desmotivado, né? Então, eu preciso tomar cuidado para que quando eu assumir essa posição de gestão, eu não faça e nem cometa os mesmos erros, né? Então, reuniões, né? Tipo, gerente adora reunião e desenvolvedor odeia reunião, né? Desenvolvedor ele quer sentar e programar. Então, tudo que for possível para que você evite de colocar algum desenvolvedor em uma reunião, você tem que fazer, né? Então, o desenvolvedor geralmente ele quer pegar uma demanda, sentar, colocar um som de rock, alguma coisa assim do tipo, e programar, um pagode, alguma coisa, depende de cada um. Mas alguns desenvolvedores eles são importantes para participar de algumas reuniões, né? Eles tomam decisões técnicas, podem ajudar nisso daí e a facilitar se uma coisa pode ser feita ou não, né? Então é importante alguns participarem, mas o mínimo possível, né? Mudanças constantes de foco. Qual é aquele desenvolvedor que você chega para ele? Isso aconteceu comigo várias vezes. Peter, faz isso aqui, ó. É super importante. Tem que terminar ali até o final da semana. Aí você vai lá, faz uma horinha extra, não sei o que mais lá, se concentra. Aí chega na sexta-feira, o cara faz, ó, a gente não vai subir esse código agora, porque tem outra coisa que é mais importante. E aí, tipo, pô, não era tão importante. Aí você acaba meio que, se isso era tão importante e agora já tem outra coisa que é tão importante, será que essa outra coisa também realmente é tão importante? E isso vai minando ali o desenvolvedor, né? Ele acaba meio que ficando meio desmotivado. E uma coisa que é super importante, que para mim eu tenho que estar cuidando, é começar pelo porquê, né? Toda vez que eu chego para algum desenvolvedor, eu sempre, eu nunca invento uma história, né? Porque quem está na área de gestão sabe que às vezes a galera chega, ó, não fale isso pro time não, porque a galera vai ficar meio desmotivada. E aí, tipo, eles podem não querer fazer. E aí, geralmente, eu digo, eu gosto de dizer o porquê real das coisas, assumindo que eu estou trabalhando com adultos e que eles vão entender. E muitas vezes eu cheguei para a galera e disse assim, ó, cara, esse negócio que a gente está fazendo agora, eu concordo com você, não faz sentido nenhum a gente fazer, mas o dono da empresa está querendo. Ele quer que a gente faça e aí está alinhado e vamos fazer. O tempo é curto, o que é que a gente pode diminuir aqui para criar um MVP? E se a gente diminuir qual o débito técnico e qual o impacto que pode ter em produção? E geralmente eu chego e levanto essa bola. Ó, a gente vai fazer isso aqui. O desenvolvedor pediu 3 semanas, a gente vai fazer em uma semana, mas vai ter pode dar esse problema. Vocês compram essa ideia aqui comigo, né? Então, se comprarem, beleza, então vamos embora. Bota no ar e vai dar pau com certeza. Isso aí já aconteceu várias vezes comigo, né? De fazer a cozinha uma semana e isso, inclusive na Black Friday, uma vez aí numa empresa, a gente subiu algo, deu pau, precisou fazer hotfix no meio da Black Friday, mas mesmo assim, só para um parênteses aqui, eu falei depois com um cara de negócios, e eu disse, pô, tá vendo? Eu disse que ia dar problema, tudinho, todo mundo avisou. Ele, cara, foi um sucesso, a gente vendeu um bocado. Então, assim, cada um tem um pensamento do que é entrega de valor, né? Para ele, foi a venda, para mim, na parte técnica, foi ruim, não deu valor, porque eu subi um código que quebrou o app, né? Então, para começar a entender um pouquinho sobre essa questão de comércio pelo porquê, eu sugiro esse livro, ele é bem interessante, ele mostra como é importante e como as pessoas se motivam pelo fato de você dizer o motivo real do que você está pedindo, né? Algumas coisas, o porquê não tem razão, não tem motivo, assim, não tem lógica, mas é um motivo porque alguém talvez prometeu ali, né? Outra coisa que é interessante é faça provocações, né? Então, eu como passei muito tempo na parte de desenvolvimento, às vezes o cara chega assim e eu pergunto, ó, tu acha que qual a tua estimativa para fazer tal coisa? E aí ele faz, sei lá, 2 semanas. Aí eu, cara, 2 semanas, não sai não, velho. Tu já pensou como é que tu vai fazer o rollout dessa aplicação? E se der algum pau, como é que tu vai
no deploy, como é que tu vai voltar ao que estava antes? E se tu voltar ao que estava antes, a aplicação vai ficar inconsistente, do tipo, tu começou a fazer algo novo e de repente tu volta à versão anterior, não vai dar problema. Então, aí ele é realmente, bota aí 3 semanas, 4, porque às vezes o rollout, tipo, para uma aplicação que tem, sei lá, milhões de usuários, você não pode liberar 100% para os milhões de usuários. Você vai liberando de pouquinho em pouquinho. E, às vezes, o desenvolvedor que está ali no começo, às vezes ele não tem esse pensamento, não lembra disso, né? Mas é importante. A gente sempre está provocando e fazendo questões ali, perguntando sobre coisas que podem acontecer, né? Outra coisa que é importante para você que está na área de gestão, lembrando, você era um desenvolvedor um dia, defina objetivos junto ao seu liderado, né? Quem aqui nunca trabalhou numa empresa sem saber o que é que você tinha que fazer para crescer dentro da empresa, o que é que o seu gerente esperava de você? Então, eu gosto particularmente de, seguindo até a premissa desse livro aqui, né, O Novo Gerente, Minuto, de setar com os meus liderados o que eu acho que é um bom trabalho, né? Então, ó, bom trabalho para mim é se você fizer isso, isso e isso. E eu meio que seto um contrato com ele para que eu possa depois, numa avaliação de desempenho, cobrar, né? Eu não posso cobrar do cara, eu gostaria que você é, falasse mais nas reuniões, se eu nunca alinhei com ele isso. Eu nunca disse para ele que ele tem que falar nas reuniões, que ele tem que sugerir, que ele tem que dizer as opiniões dele como líder técnico, algo do tipo, né? Então, eu não posso cobrar algo para ele que eu nunca alinhei. Então, esse livro é legal porque ele tem, acho que, 3 premissas. Uma é de ter o objetivo ali que você seta com a galera, né? Com o seu time, com cada um. Outra é uma cultura de feedback, né? De você tá dando feedback ali. E um terceiro passo é de você fazer reuniões também para meio que realinhar, né? Tipo, você setou um objetivo com alguém e de repente esse cara está indo por um caminho que não é aquele objetivo. Então você marca reuniões ali com eles para setar esses objetivos ali e redirecionar a pessoa. É bem interessante, pequenininho, fininho, no instante o cara lê uma tarde. Feedback, né, é importante, né, sempre você dá feedback, porque eu também trabalhei em algumas empresas, tive gerentes que não me davam feedback, né? Então é importante você saber o que ele espera de você e você saber se você está fazendo um bom trabalho, né? Então, feedbacks negativos são dados ali individualmente e feedbacks construtivos, elogios, coisas do tipo, você é sempre bom dar na frente de todo mundo, né? Eu acho que é interessante para o cara ser elogiado ali na frente de todo mundo se sente bem, né? Então é importante ali ter essa questão do feedback e outra ponto importante é você ter a questão das conversas difíceis, né? Nem todo feedback é bom e às vezes você fica meio travado, vamos dizer assim, para ter uma conversa difícil com alguém, né? Criticar e falar sobre algum problema que está acontecendo, né? Então é importante também você saber o que abordar, como abordar, ser direto ao ponto, não ficar remoendo muito, né? Aquilo dali, tipo, eu já tive feedbacks assim que eu fiz 5 coisas legais e uma ruim. E aí o feedback era de 1 hora de duração. Aí a gente passou 50 minutos, não, 10 minutos falando sobre a coisa boa que eu fiz, que só foi que foram 5, e 50 minutos falando da uma única coisa que eu tinha para melhorar, né? Então, é importante assim a gente saber dosar isso daí e dar o feedback e depois encerrou, né? Fechou ali, não fica mais tocando nesse assunto em específico, né? Então, é bem legal a gente também partir para esse caminho. Beleza? É isso. Acho que tava ali, o cara já vai subir a plaquinha de 5 minutos, né? Dúvidas? Alguma pergunta?